Olá pessoal, eu sou a professora Manuele Costa, professora de História do Pré-ENEM. Estamos aqui para mais uma resolução de questões do Enem 2024. A questão hoje é a questão 82 da prova amarela, que é uma questão de História. Vamos ao texto. Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como as de Voltaire e Duclos exortavam os seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do antigo regime, ele foi se tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do alto iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições do espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Bom, esta questão, ela está falando acerca do iluminismo, que foi um movimento literário, um movimento cultural, um movimento filosófico que acontece no século XVIII. E esse movimento, ele surge justamente na classe citada no texto, que é a burguesia. Então, dentro da burguesia surgem os filósofos iluministas. E nesse texto da questão em específico, está falando dos espaços nas quais ocupavam os iluministas aí ao longo do século XVIII. Nesse caso, ele vai trazer dois espaços, que eram os salões e os cafés. E nessa perspectiva, ao tratar da burguesia, ele também categoriza o iluminismo, trazendo como o alto e o baixo iluminismo. E nesse sentido, o alto iluminismo ocupava os salões, enquanto o baixo iluminismo ficava ali nos cafés. Então é como se fosse uma espécie de segregação ou hierarquização do iluminismo dentro da perspectiva da ocupação de lugares e espaços. Ok? Então essa é a análise feita ao longo do texto, explicando o iluminismo é um movimento que surge no seio da burguesia. A burguesia que representa a classe econômica alta. E dentro dessa classe econômica, surgiu o iluminismo, e dentro do iluminismo nós temos subdivisões, que são representadas pelos espaços a qual ocupam. Então vamos ao que a questão está pedindo. Bom, no período iluminista, os espaços sociais, quais são os espaços sociais que eu já mencionei lá do texto? Os cafés e os salões mencionados contribuíram para o quê? Então essa separação entre o alto e o baixo iluminismo em determinados locais contribuiu para o quê? Letra A, segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias? Pode ser. B, apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local? Não. O texto ele não faz referência a nenhum tipo de perseguição, Está falando basicamente da ocupação de locais pelos burgueses. C, rejeitar poetisas e proibir a entrada de mulheres? O texto também não enfatiza a participação feminina nesse processo aí dos ideais iluministas. D, censurar cronistas e coibir o patrocínio editorial? Também não fala na perspectiva de censura, mas sim na ideia de sentar, de estar em um local e discutir ideias, que essa é a essência do iluminismo. E integrar artistas e ampliar o comércio urbano. Também não tem nenhuma perspectiva econômica inserida nesse texto. Portanto, se o texto está se referindo a dois espaços, e nesses espaços existem pessoas basicamente de camadas sociais diferentes, a gente está falando de um processo, então, de segregação. Segregaram os pensadores, cada um ficava em seus espaços, mas assim eles continuavam circulando as suas ideias, porque a ideia do iluminismo central é justamente fazer com que o conhecimento chegue a mais pessoas. Só que ele dá um detalhe aqui que ficavam separados, E ele traz até inclusive o conceito de alto iluminismo e baixo iluminismo representados nos espaços citados. Ok? Essa foi mais uma resolução de questões, espero que tenham entendido e até a próxima.